Boa noite, igreja. Boa noite a todos que estarão vendo esse vídeo posteriormente. Aqueles que terão acesso à palavra de Deus através desse vídeo e todos os demais que essa Assembleia tem produzido e anunciado a palavra de Deus através das redes sociais. Essa noite nós vamos ler a carta de Romanos, no capítulo 8. Romanos, capítulo 8, no versículo 29 e 30. Mas antes de nós lermos, vamos orar clamando pela misericórdia e graça do Senhor. Amado Deus, eterno Pai, Deus de amor, misericórdia e graça. Toda honra, toda glória sejam dadas a Ti, Senhor, nos mais altos céus, em toda a terra, em todo o universo, Pai. Pois tudo foi criado por Suas mãos, através da Tua palavra. Ó Deus maravilhoso, nós te agradecemos porque o Senhor é o Deus único, santo e verdadeiro, aquele que governa as nossas vidas através do Teu Santo Espírito em nós. Precisamos ouvir a Tua palavra, Senhor, e essa noite aprove a Ti que estivéssemos aqui, Senhor, para que juntos pudéssemos compartilhar um pouquinho mais da Tua palavra, Pai. E que ela venha falar de encontro com as nossas necessidades, Pai. Ó Deus maravilhoso, se conosco, Pai. Em nome de Jesus nós oramos agradecidos. Amém. Amém. Graças a Deus. Romanos 8, 29, a palavra de Deus diz assim: porque aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a estes também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Amém? Diante disso daqui, irmãos, nós podemos perceber que os nossos dias aqui, eles não são iguais. Porque dia após dia, o Senhor nos acrescenta um pouco mais da Sua palavra. Ele nos acrescenta um pouco mais da vida do Seu Filho. E por isso a vida do cristão, ela não pode ser igual todos os dias, no sentido da mesmice que é o mundo secular. Quem vive no mundo vive o prazer da carne, e todos os dias são rotinas vividas, desde que amanhece o dia até o anoitecer, e vivem dissolutamente porque não conhecem a esse Deus maravilhoso, que nos conheceu de antemão, antes da fundação do mundo. Ele nos chama, Ele nos predestina, Ele nos justifica e nos glorifica. Tudo no passado, porque pela presciência de Deus tudo está feito. Eu quero dizer essa noite para os irmãos, não para engrandecer o ego dos irmãos, mas cada irmão que está aqui, você é precioso para Deus. Nós somos pecadores, sim, nós erramos, sim, falhamos, sim, mas há graça, há misericórdia, há perdão quando há arrependimento. E por isso, nós somos preciosos aos olhos de Deus. Porque se nós não fôssemos preciosos para Deus, Ele não teria oferecido o seu único Filho ali na cruz, para ser crucificado em nosso lugar. Ele teria nos colocado ali, mas nem dignos de ir para a cruz nós somos. Nós éramos e nós somos. O único digno de pagar o preço e passar pela cruz foi o único Filho de Deus, Jesus Cristo, que hoje é o primogênito de muitos irmãos. E por sermos primogênitos, é que somos preciosos, porque nós somos feitos filhos de Deus por causa do Filho de Deus crucificado e ressuscitado.
aqui está falando de um Deus maravilhoso que nos conheceu de antemão, antes da fundação do mundo, antes de nós sermos criados, Ele já nos conhece. E o salmista vai dizer isso lá no Salmo 139. O Senhor conhece todos os meus dias, antes mesmo de um dele ainda existir. E já os escreveu em seu livro tudo aquilo que eu hei de passar por aqui. Por isso para nós tem que trazer descanso, confiança, né? Nesse Deus maravilhoso, que também nos predestinou, há um propósito. Nós sabemos que nós vamos chegar no fim dessa caminhada, nós vamos chegar a um lugar, e nós sabemos onde é esse lugar. Nós estaremos face a face com esse Deus maravilhoso, nós poderemos contemplar a face de Cristo, nós poderemos tocar nas marcas dos cravos em suas mãos e na marca da lança que perfurou o seu lado ali. Nós estaremos assentados à mesa com Abraão, Isaac e Jacó. O Senhor vai nos servir porque Ele nos ama. Então há um predestino, há um lugar a chegar nessa caminhada. Os judeus que moravam longe da terra, eles iam, não creio que só uma vez, mas mais vezes a Jerusalém, para adorar o Senhor no templo. E nessa caminhada, eles sabiam que iriam chegar ali em Jerusalém, com a graça de Deus, com a misericórdia de Deus, por isso que eles iam cantando hinos pelo caminho, um ajudando o outro na caminhada, porque os dias eram difíceis. Enfim, o Senhor nos concede que um dia nós vamos chegar na sua presença e receber dele o galardão para cada um, segundo aquilo que cada um fez aqui. E também não só predestinou, mas também Ele nos chamou. Em um determinado momento Ele nos chama, Ele vem até nós. E nós sabemos disso, nós falando de mim, eu conheço a minha vida pregressa. E sei que o Senhor teve misericórdia de mim. Sei que o Senhor veio até mim e Ele me chamou. Mas não é só ser conhecido, ser predestinado, ser chamado, não, tem que ser justificado. Essa justificação que vem da cruz, que vem de Cristo, para que nós possamos então ter liberdade de se achegar à presença do Pai. É um novo e vivo caminho criado pelo sangue de Cristo, é o véu rasgado de alto a baixo, é obra de Deus em nossas vidas. Então nós somos justificados. Agora nós temos a liberdade de nos apresentar ao trono da graça, à presença de Deus. Mas isso não nos aconteceu ainda neste momento em que nós vivemos, nesse tempo, a glorificação. Mas nós temos testemunha de que o Senhor o fará. Porque nós temos na pessoa de Moisés todos esses benefícios concedidos por Deus realizados. Na vida de Elias também. Quando eles se apresentam ali no Monte da Transfiguração, na presença de Jesus, e ali eles conversam entre si. Jesus ali, ele se transfigura, o seu corpo ali está glorificado, e não pode um outro corpo, sem ser um corpo glorificado, se apresentar a ele. Por isso Moisés e Elias estão ali num corpo glorificado, e nós vemos ali tudo isso daqui se cumprindo na vida daqueles dois homens que o Senhor os conheceu de antemão, que o Senhor os predestinou, que o Senhor os chamou, justificou, e eles estão ali glorificados na presença do glorificado. E isso é importante para nós entendermos isso, irmãos. Como o Senhor é bom, como o Senhor, a sua misericórdia, ela é eterna e se renova todos os dias em nossas vidas, porque nós somos carentes de misericórdia, nós somos carentes de graça. Porque ainda habita em nós um velho homem, que de vez em quando tenta reviver dentro de nós. Mas o Filho de Deus tem que estar atento a todas as circunstâncias, para que não seja pego de surpresa pelo velho homem e venha entristecer pessoas, ou entristecer-se a si mesmo. Mas nós devemos estar atentos a toda qualquer circunstância, onde quer que nós estejamos, para que nós não venhamos a nos revoltar contra esse Deus maravilhoso.
em situações terrenas. Mas em tudo dar graça a Deus, não importa o que estejamos passando, se momentos bons ou difíceis, nós devemos dar graça em tudo, e é essa a orientação da palavra de Deus para os seus. Em tudo dai graça. E Moisés, então, ele foi um homem que todos esses atributos aqui de Deus, todo esse benefício de Deus aqui, estava na vida dele. Naquele momento, no monte da transfiguração, tudo se completa ali, mas antes disso, ele é conhecido por Deus no momento em que o faraó, com medo do povo hebreu, porque está crescendo muito em quantidade e em força, e o medo de faraó naquela ocasião é que Israel se aliasse a um inimigo e tomasse e derrotasse o Egito e fugisse dali. Essa é a preocupação de faraó. Por isso ele manda que as parteiras então matem os meninos que nascessem das mulheres hebreias, mas elas não fazem isso. Elas não fazem isso. O faraó chama aquelas duas parteiras na sua presença e elas dizem, as mulheres hebreias, elas são muito fortes, que quando nós chegamos, elas já têm dado a luz, nós não temos mais nada o que poder fazer. E aí Deus vai conservando o seu povo. Em meio às dificuldades ali implantadas por Faraó, Deus vai crescendo o seu povo. Faraó endurece o coração e aumenta as dificuldades do povo ali na terra, e Deus vai aumentando. E há um menino separado ali, chamado Moisés, que deixado ali à beira do rio, num cesto ali, entre os juncos ali, é encontrado pela filha de Faraó, Moisés, homem conhecido por Deus ali, ainda que bebê, mas conhecido por Deus, porque o nosso Deus, ele é onisciente, onipresente, onipotente. Então ele tem um predestino para aquele menino, e aquele menino é criado por sua mãe. E depois é devolvido para a filha de Faraó. Mas a sua mãe, no momento que esteve com ele, instrui aquele menino na palavra de Deus. E ele prefere, como nós vemos lá em Hebreus 11, ele prefere viver as dificuldades do povo hebreu, do seu povo, do que viver as regalias, as farturas que o palácio poderia lhe oferecer. Mas aquele menino, ele é tirado de lá, porque Deus tem um propósito na vida dele, é tirado do Egito. Por isso nós também, nós fomos tirados do Egito, desse mundo caído, pelo crucificado, por Jesus Cristo, que veio até nós. E aí, a missão de Moisés, e nessa noite eu não quero que os irmãos atentem para Moisés, mas para a multidão que o acompanhava. Aqueles quais o Senhor tira do Egito, porque eles clamavam a Deus que os tirassem dali. E o Senhor assim o faz através da vida de Moisés. Foi Deus quem tirou o povo do Egito. Mas Moisés, ele é chamado para ser ali um vaso que será usado nas mãos do Senhor. Nós sabemos do encontro de Moisés ali com Deus no Monte Horebe, na sarça ardente, depois de 40 anos fugitivo do Egito. E o Senhor aparece a ele ali naquela sarça ardente, e nós sabemos tudo que o Senhor trata com ele, a missão que ele tem para fazer. Ele apresenta a Deus as suas dificuldades, mas o Senhor dá a ele, a Arão, para que o acompanhe, porque há uma missão, há um plano de Deus na vida dos seus. Mas nós sabemos que depois de tudo acontecido ali no Egito, tudo que Deus fez para tirar o povo dali, o povo viu todas as maravilhas que Deus fez lá no Egito, eles saem dali. Eles estão agora diante do Mar Vermelho, há uma dificuldade ali a ser enfrentada, há um mar para atravessar. Eles têm conhecimento de que o povo do Egito, Faraó, com os seus soldados, com o seu exército, está indo para tanto matá-los como trazer de volta. E eles começam a murmurar. Mas Moisés, a palavra de Deus fala que era o homem mais manso que a terra conheceu. E nesse momento de dificuldade, Moisés clama a Deus, e Deus diz, orienta ele, não clama a mim, ordena o povo que marche.
E eles passam então pelo Mar Vermelho. Eles veem a maravilha de Deus em abrir o Mar Vermelho e eles passarem por terra seca, mas mal acabam de passar pelo mar, eles já estão murmurando. Quando eles chegam em Mara, a água é amarga, não serve para dessedentar a sua sede. E hoje, irmãos, nós viemos saber que ali, aquela água ali é medicinal. A água é amarga, segundo os cientistas hoje, contemporâneos, dizem que lá havia ervas medicinais que tornavam a água amarga. O povo que acaba de sair do Egito é colocado diante dessa água medicinal, que serve para a cura física. Eles murmuram, eles se esbravejam, homens de dura serviço. Percebe esse povo? Que lá no Egito clama a misericórdia de Deus. Deus os tira do Egito e já antes de cruzar o Mar Vermelho, ainda em terra egípcia, eles estão murmurando, questionando Moisés. Não há porventura sepulcros no Egito para que nós fôssemos sepultados ali? É triste ver a posição desse povo. Enfim, o Senhor orienta Moisés, ele joga o lenho ali, a água se torna potável. Depois eles vão ter mais murmuração, porque o maná é enviado, mas eles querem carne. Eles desprezam e chamam de vil o alimento celestial que Deus providenciou para eles ali. Eles têm saudades das comidas do Egito. Imagina o peso, a dificuldade que eles estão trazendo para aquele homem conhecido de antemão. Aquele homem predestinado por Deus, chamado por Deus, justificado por Deus através da sua fé, porque Cristo ainda não havia passado pela cruz. Moisés, imagina a dificuldade que esse povo está trazendo para ele. A ponto de ele bater 2 vezes na rocha, quando era apenas para ele falar com a rocha. Imagine esse povo na cabeça daquele homem que era o mais manso de toda a terra. Homens de dura serviço, que não se dobravam a Deus, mas se dobraram ao bezerro de ouro, quando Moisés lá no monte recebia orientações de Deus para poder conduzir o povo, recebia de Deus orientações para construir o tabernáculo. Era Deus querendo habitar no meio desse povo, e esse povo, pela demora de Moisés ali, por não conhecer o tempo de Deus, eles se revoltam e vai até Arão e pedem a Arão um Deus para eles servirem, um Deus para que eles pudessem ver. E Arão então deixa-se levar por aquela revolta e dá a eles o bezerro de ouro. Deus intenta destruir todo esse povo, mas Moisés clama por eles. Deus não destrói todo esse povo, mas dá uma sentença de que eles não entrariam na terra prometida. Eles não serviriam no tabernáculo. Tanto que nós sabemos que a única tribo que serve no tabernáculo e no templo é a tribo de Levi. A única tribo que não se dobrou ao bezerro de ouro. E Moisés está conduzindo esse povo, está clamando por esse povo. E lá em Números 12 nós vamos ver ali que Moisés tem outra dificuldade, agora não com o povo, mas com aqueles que estavam próximos dele, Arão e Miriam. Tudo por causa que Moisés tinha tomado para si uma mulher cuxita, que ela era descendente de Cuxi, descendente de Cã, filho de Noé, ela era neta de Noé. Então, eles não acham certo isso, penso eu, talvez, Arão e Miriam, ali, por causa da murmuração do povo, eles falam contra Moisés. E nós sabemos o resultado disso, que Deus chama os 3 para fora da tenda. Há uma nuvem cobrindo a presença de Deus e os 3 ali. Deus trata com aqueles 2, com Arão e Miriam. Nós sabemos a consequência que Miriam recebe. Ela se torna leprosa pelo ato cometido contra Moisés, amigo de Deus.
Deus fala: como que vocês não temeram falar mal do meu amigo, do meu servo Moisés? Há porventura profeta entre o povo? Se há profeta, eu falarei em sinais e em visão. Mas com Moisés, o meu servo, eu falo com ele face a face, como qualquer um fala. Boca a boca eu trato com ele. E vocês não tiveram medo de falar contra o meu servo. Esse Arão, que se tornaria depois o primeiro sumo sacerdote. Por isso, irmãos, que nós devemos nos voltar para Deus. Por isso que os nossos dias não podem ser iguais. Nós somos filhos de Deus. Nós estamos caminhando, sim. Mas a cada dia nós devemos voltar ao Senhor, para que isso não venha acontecer conosco. Há outra situação também em que eles chegam, então, ali, à terra prometida, as margens dela, não entram. Mas Moisés envia 12 espias, um de cada tribo, para que não haja questionamento, para que uma tribo venha dizer: olha, ninguém da nossa tribo foi espiar a terra, por isso nós não vamos entrar. Envia um de cada tribo. Lá em Números 13, está tudo detalhado lá. E eles vão e voltam depois de 40 dias com a notícia de tudo que eles haviam visto ali, e trazem o fruto da terra na presença de Moisés e mostram: esse é o fruto da terra. Mas lá há gigantes, lá os amorreus, os jebuseus, e todos eles habitam, cada um uma parte da terra. São homens gigantes, homens de guerra. E nisso Caleb interrompe dizendo: não, nós devemos entrar, porque o Senhor nos dará essa terra, nós possuiremos essa terra. E o povo então se revolta contra Josué e Caleb. Por quê? Porque o relatório daqueles outros 10, e eles dizem claramente: aos nossos olhos, não aos olhos daqueles gigantes, mas aos nossos olhos, nós somos como gafanhotos diante deles. Veja que eles se derrotam, eles não dão ouvido à promessa de Deus, eles não dão ouvido à palavra de Deus, e torna a entrada do próprio povo ali impossível. E ali Deus diz que eles morreriam no deserto, e Moisés também não entraria na terra prometida. Apenas os de 20 anos abaixo. Por quê? Povo de dura cerviz. Povo que olha para si próprio, não olha a dificuldade do seu próximo, não procura viver a palavra de Deus com o seu próximo, torna difícil a entrada do seu próximo na terra prometida, torna difícil a entrada do seu próximo na presença de Deus. Povo de dura cerviz. E nós vamos ver, irmãos, outro relato na vida de Jó, quando ele está em toda aquela dificuldade. Primeiro, a posição da mulher dele, em dizer para ele: amaldiçoe o seu Deus e morre, a sua situação é deplorável, como você pode servir a esse Deus? Como você pode estar com essa situação que você está, e você servir ainda a Deus? Amaldiçoa o seu Deus e morre. Eu não entendo a posição da mulher de Jó. Também não vou buscar entender, mas a palavra diz que ela orientou Jó a fazer isso. A ajudadora idônea que ele tinha ao seu lado orienta ele a fazer isso. Mas ele diz: não, você fala como uma louca, nós recebemos o bem de Deus e não receberemos também o mal. Ele faz uma pergunta para ela, uma pergunta que não tem resposta. Mas ela, ali naquele momento, ela está tornando, em vez de amenizar a dor do seu marido, ela está aumentando a angústia do seu marido. Como posso eu saber que o Senhor tem providenciado para mim uma morada celestial e que um dia estarei na presença dele, eu me levantar contra esse Deus maravilhoso que usou de misericórdia comigo? Não tem como, não há possibilidade de um filho de Deus
em sua razão sã, se revoltar com esse Deus maravilhoso, saber que Ele oferece o seu filho ali, e o seu filho poderia recusar a cruz, mas o seu filho vai até a cruz, por amor do seu pai, por amor da igreja, por amor dos seus que estavam ali naquele momento, embora que desprezado pelos seus, sabendo que só João estava ali dos 12 escolhidos. Um era como o próprio Jesus diz, um é diabo entre os 12 que eu escolhi, tudo bem, mas só João está ali. Só João o acompanha em toda a sua trajetória até a crucificação. E ali Jó está em dificuldade e vai até ele, Bildad e Zofar, ele faz, e eles têm a missão de ir até Jó, condoer-se com Jó, trazer algum alívio a Jó, alguma palavra que vai trazer a Jó um alívio da sua dor. A palavra de Deus diz que Jó, a situação dele é deplorável. Ele raspava a sua pele com cacos, ele sentava ao pó, à cinza. Ninguém queria se aproximar dele. Ele fala, até aqueles da minha casa me desprezaram. O meu hálito se tornou podre, a minha mulher. Ninguém quer chegar perto dele. Os seus serviçais não o servem mais, ele está só. E não importa a situação que nós estejamos, irmãos, não importa se todos nos desprezam, mas se Deus está conosco, há esperança. Deus é tudo para nós, é único, é suficiente para nós. Mas esses 3 amigos começam a questionar a situação de Jó, trazendo a ele mais dor, não só física, mas espiritual, porque Jó, de tanto questionamento, de tanta acusação de pecado, e a Bíblia não diz que Jó pecou, mas eles estão ali acusando Jó de pecado, porque diante a situação de Jó e diante o conhecimento dele, a religião deles, ser leproso é ser pecador, estar leproso é consequência do pecado. Mas a Bíblia não diz que Jó pecou. Pelo contrário, o Senhor Deus, assentado no seu trono, diz que Jó é justo. E se Deus diz que Jó é justo, quem sou eu para questionar a situação desse homem? Mas eu posso dizer que na vida de Jó, Deus usou o diabo para transformar a vida de Jó. Embora que essa transformação trouxe dor física. Mas no final, traz regozijo, traz descanso, traz esperança, traz conhecimento de quem é Deus e de quem Ele é. Não há recompensa maior do que o conhecer a Deus e ser conhecido por Ele. O que mais nós esperamos, irmãos? E a palavra de Deus nos orienta a nós conhecermos a Deus. E esses 3 amigos de Jó, que foram lá para condoer-se dele, lá na vida dele mais difícil. E isso perdura durante quase todo o livro de Jó, mas lá no livro 32, um jovem que estava ali só ouvindo. E segundo a tradição não poderia dizer nada, porque os mais velhos estavam falando, mas chega um momento em que um pede a palavra. Quando todos não têm mais o que dizer, nem mesmo Jó. E começa então a tratar, a conversar com Jó, a tratar com Jó. E ele repreende a Jó. De tudo que Jó tinha dito de negativo, ele o repreende a Jó. Ele justifica a Deus, ele exalta a Deus. E depois que esse jovem, então, ele fala ali do versículo 32 ao 37, depois que ele termina toda a sua fala ali, exaltando a Deus e mostrando a Jó que Jó estava equivocado na posição dele, quando ele questiona a Deus, é que Deus vai falar com Jó. Há 2 tipos de pessoas ali, Bildad, Zofar, Elifaz e Eliú. Há 3 ali que traz peso na vida de Jó, e há um ali que traz alívio à situação de Jó. Porque depois que esse jovem termina de falar, Deus vai falar com ele. E Deus trata com Jó ali no capítulo 38 ao 42. Deus trata com Jó. E aí
aí Jó vai conhecer realmente quem ele é, e ele vai conhecer realmente quem Deus é, por causa da interferência de Eliú naquela conversa quando ele pôde falar. Mas isso, irmãos, ser conhecido, ser predestinado, ser chamado, justificado e glorificado, seremos e já somos pela presciência de Deus. Não foi só no Antigo Testamento, continua sendo até hoje. Jesus escolheu os seus, como eu já disse antes, e lá em João 6, no versículo 70, Jesus ali, ele diz assim, olha, não vos escolhi eu em número de 12, contudo um de vós é diabo. E Jesus está dizendo ali, eu vos escolhi, eu vim até vós. E nós temos na palavra de Deus momentos em que Jesus está escolhendo os seus ali. Quando ele passa pela coletoria, está ali Mateus, e ele só olha para Mateus e ele diz, vem, segue-me. Mateus deixa tudo ali. Era uma profissão ali em que Mateus poderia adquirir riquezas ali como cobrador de impostos, mas ele abre mão de tudo para seguir a Jesus. É um chamado irresistível, assim como foi nas nossas vidas, quando o Senhor veio até nós através de uma palavra pregada. O Espírito Santo de Deus começou a trabalhar conosco. Então é a mesma coisa, o chamado de Jesus, o chamado de Deus é irresistível, porque quando você ouve a palavra de Deus e você fala, e você percebe, eu estou equivocado no meu modo de agir, de andar, eu nunca ouvi essa palavra, eu nunca fui mencionada a mim essa palavra, é diferente de tudo que eu tenho ouvido. Então o Espírito Santo começa a convencer aquela pessoa. Por isso a importância de anunciar a palavra de Deus. E quando nós terminarmos tudo isso aqui, irmãos, tudo isso aqui eu vou terminar com uma pergunta apenas. Para mim. Para mim. Então Jesus diz, não vos escolhi eu em número de 12, então Jesus escolhe os seus. Nós somos escolhidos de Deus. E se nós somos escolhidos de Deus, nós somos preciosos aos olhos do Senhor. Porque nós somos comprados com alto preço. Nem ouro, nem prata, nem toda a riqueza do mundo, do universo, poderia pagar esse preço. Por isso que a palavra de Deus, lá Paulo diz, o nosso escrito de dívida foi cravado na cruz. Justamente naquele momento em que Jesus se dirige ao Pai e diz, está consumado. A obra salvífica da cruz, que começou lá no Éden, está consumada. Não há mais nada ao que se fazer, não há mais nada ao que se pagar, não há mais nenhum sacrifício a oferecer. Tudo está consumado. E aí, irmãos, esses escolhidos, em momentos Jesus tem dificuldade com eles. Eles são escolhidos, são separados, estão com Jesus, caminhando com Jesus. Imagine que escola, imagine que curso teológico você poder caminhar com o próprio Mestre. Você poder ver todos os milagres feitos através do Mestre fazendo os milagres. É tão maravilhoso, irmãos. Mas há momentos em que Jesus, em que esses seus discípulos, que depois se tornariam apóstolos, traz alguma dificuldade. Por quê? Porque eles são chamados para anunciar o reino de Deus, para levar a boa nova. É certo que depois do Pentecoste, na inauguração da igreja, eles assim o fizeram. E não tiveram temor de perder a própria vida, pelo contrário, entregaram as suas vidas por amor ao Evangelho, por tudo aquilo que eles tinham aprendido. Mas, enquanto eles estavam na caminhada com Jesus, eles que foram chamados para serem facilitadores daqueles que ainda estão perdidos, de ouvir a palavra de Deus, para que eles também sejam alcançados pelo Espírito Santo, pela graça e misericórdia de Deus. Em momentos eles são difíceis. Porque em João 6, 26 diz assim, olha, quando uma multidão
quando eles atravessam o mar, sabendo que Jesus está lá, e eles interrogam a Jesus como ele chegou até ali, o porquê dele estar ali, Jesus diz, olha, em verdade vos digo, vós me procurais não porque vistes sinais, mas porque comestes dos pães e vos fartastes. Esse é o motivo que vocês me procuram. Esse é o único motivo que vocês estão aqui. O que move vocês é aquilo que vocês comem e sustentam fisicamente, mas vocês devem trabalhar pelo pão que permanece, não pelo pão que perece. E aí, irmãos, aqueles discípulos que estão ali, em um momento lá, em João 8, Jesus está ali em Samaria, está tratando com aquela mulher samaritana, e é proposital que Jesus envia os seus discípulos a comprar mantimento na cidade para que ele ficasse a sós ali e tratasse com aquela mulher, que na hora mais quente do dia ela vai buscar água porque não há condição dela buscar mais tarde, talvez pela sua posição social, rejeitada pela sociedade por aquilo que ela era. Ela vai na hora mais difícil do dia e Jesus ali está tratando com ela. E quando Jesus termina de falar com ela, que ela sai e vai ali levar a boa nova aos samaritanos, os seus discípulos chegam e insistem para que Jesus coma. Jesus não quer comida física, ele está ali em comunhão com o Pai, ele está ali resgatando vidas, ele está ali levando as boas novas do Evangelho aos samaritanos. Não pode ser interrompido simplesmente porque está com fome. Os seus discípulos estão com fome, tudo bem, eles que comem, mas eles insistem com o Mestre, e o Mestre diz, eu só tenho uma comida a comer e vocês não conhecem. A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou. Então os discípulos ali tentam intervir, ali tentam tirar a atenção do Mestre. Não, Jesus está em comunhão com o Pai. Não há o que possa interromper a comunhão do Filho com o Pai. Há uma tratativa ali, anúncio de salvação ali. O Evangelho está sendo pregado, o Evangelho está sendo anunciado, o Evangelho está alcançando pessoas, e isso é mais importante do que qualquer comida física oferecida para o Mestre naquele momento. Isso serve para nós como lição. O que nós estamos recebendo é celestial, é terreno, agrada a Deus, desagrada a Deus. E Jesus tem dificuldade com os fariseus e chama os fariseus de hipócritas. Vocês não entram no reino e não deixam entrar aqueles que estão entrando. Vocês trazem dificuldades. Vocês não recebem a palavra de Deus. Vocês dizem que seguem, que conhecem e seguem as leis, mas não. Vocês cobram que os seus sigam a lei, mas vocês mesmos não seguem. Vocês são hipócritas. A hipocrisia é assim, você dizer que é e não é aquilo que você diz que é e exige que as pessoas sejam igual a você. Hipocrisia. E Deus despreza isso. E aí Jesus continua, irmãos. Pense na multidão, pense nos discípulos, pense em você como discípulo de Cristo. E Jesus, então, lá em Lucas 10, ele vai contar a parábola do bom samaritano. Que parábola maravilhosa! Que serve para nós repensarmos as nossas vidas. Porque às vezes nós passamos por um necessitado e nós dizemos, está aí porque escolheu. Nós não sabemos o que está dentro daquele coração, nós não sabemos o que passa naquela mente, nós não sabemos a vida pregressa daquela pessoa e nós viramos as costas e vamos embora. Porque aqui Jesus está falando de um homem caído à beira do caminho que vem de Jerusalém para Jericó. Há um sacerdote que passa, há um levita que passa, eles servem no templo, são religiosos, seguidores da lei ou não sei. Mas Deus conhece o coração de cada um, mas eles passam por ali, quando vê aquele homem caído, eles passam de longe. Mas Jesus está dizendo ali, há um samaritano que passa ali, a sua viagem ele está indo também para Jericó, mas ele perde o seu precioso tempo ali com aquele homem.
pensa as feridas daquele homem com azeite e vinho. Ele coloca aquele homem na sua cavalgadura e ele continua a pé, mas aquele homem está sendo levado para onde há recuperação. Aquele samaritano é um filho de Deus anunciando o Evangelho e levando para um lugar onde ele será acolhido e ali será curado. E isso é para nós, irmãos, quando nós temos convidado para assistir às nossas reuniões ou para comparecer em nossas reuniões, quando a palavra de Deus vai ser anunciada, vai ser pregada, vai ser então compartilhada. Mas esse samaritano, ele faz isso. Ele leva. Ali há dois tipos de pessoa: o religioso que vira as costas, mas o samaritano desprezado pelo religioso que acode o caído. Qual deles Deus tem mais prazer na vida? E depois nós vemos em Marcos 9:8, quando João chega para Jesus e diz: Mestre, nós vimos ali um homem que em teu nome está expelindo demônios, mas nós o proibimos de fazer isso, porque não é um dos nossos, não nos segue. E Jesus vai dizer: não, deixa. Aqueles que não são contra nós é por nós, deixa. E nós temos algo tão maravilhoso na palavra de Deus, e eu vou ler para os irmãos rapidinho, em Filipenses 1, irmãos. Que palavra maravilhosa de um encarcerado. Que palavra maravilhosa de um homem que era perseguidor, torna-se perseguido, está na prisão, está ali falando do amor de Cristo, embora sofrendo as algemas oferecidas a ele por amor do Evangelho. Olha aqui quando Jesus diz para os seus discípulos: não, deixa-o anunciar o Evangelho. Se não é contra nós, é por nós. Mesmo que vocês não o conheçam, mesmo que não estão conosco no nosso grupo, mas de alguma forma ele está anunciando o Evangelho. E Paulo vai dizer para os filipenses: quero ainda, irmãos, ali no versículo 12 do capítulo 1, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho. Eu estou preso, sim, mas é para o progresso do Evangelho. De maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. Pensa o que Paulo está oferecendo na prisão. Ele não está murmurando, ele não está reclamando a Deus pela sua situação. Ele está anunciando aquilo que ele recebeu, dando de graça aquilo que de graça lhe foi dado. E a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas. É possível alguém ser estimulado em ver alguém preso, mas sim, a pessoa de Paulo ali, como ele diz: não sou mais eu que vivo, mas Cristo vive em mim. Quando olhavam para ele, viam Cristo na vida dele, e mesmo em algemas, eles eram estimulados a anunciar o Evangelho ousadamente, com desassombro, anunciar a palavra de Deus com mais coragem, alvidez. E ele diz: alguns sim, efetivamente proclamam a Cristo por inveja e porfia, outros, porém, o fazem de boa vontade. Esses por amor, sabendo que estou incumbido da defesa do Evangelho. Aqueles, contudo, pregam a Cristo por discórdia, insinceramente, julgando suscitar tribulação às minhas cadeias, pensando eles que vão trazer dificuldade para mim. Não! Ele não era preso de Roma, ele não era preso, ele era preso de Cristo, ele é prisioneiro de Cristo. Ele está ali por causa de Cristo. Todavia, que importa, uma vez que Cristo de qualquer modo está sendo pregado, quer por pretexto, quer por verdade, também com isso me regozijo, me alegro, me exulto. Sim, sempre me regozijarei. Não importa a maneira que Cristo esteja sendo pregado, importa que Cristo está sendo pregado. E é isso que Jesus está ensinando para os seus. Eles não são dos nossos, mas eles estão anunciando.
se estão expelindo demônios porque receberam autoridade para isso, mesmo vocês não o conhecendo, porque a obra é de Deus, a obra é do Pai, realizada através de nós. Mas os seus discípulos, eles dificultam. No momento em que querem trazer as criancinhas para que Jesus imponha ali as mãos, eles tentam impedir, eles repreendem, mas Jesus os exorta: não, deixar vir a mim os pequeninos. Se vocês não tomarem o reino de Deus como uma criança, vocês não são dignos dele. Deixar vir a mim, a palavra de Deus vai dizer que então, a partir do momento que Jesus chama a atenção deles, então eles deixam as crianças se aproximar. Vê, irmãos, vê que ainda o velho homem habita em nós, e nós achamos ainda que somos melhores do que alguns. Vejam, irmãos, o que Cristo fez por nós, e nós não pudemos fazer nada por nós mesmos, o que nos deixa incapaz de dizer que nós somos melhores do que alguém. Melhor, só Cristo. Melhor, só Cristo. Bartimeu, à beira do caminho, ele grita, ele clama: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E aquela multidão que está acompanhando Jesus, o que faz? Manda ele ficar quieto para não incomodar o mestre. Mas Jesus não ouve a voz da multidão, Jesus ouve a voz do necessitado. Ele manda trazer Bartimeu na sua presença, e a palavra de Deus vai dizer que quando Bartimeu recebe a notícia de que Jesus quer vê-lo, ele salta de alegria, ele deixa a sua capa e vai na presença do mestre. Não há quem possa impedir agora ele de estar na presença do mestre, porque o próprio mestre autorizou a sua presença. Imagina, irmãos, você ter acesso à sala do trono de Deus, não por mérito, mas por misericórdia, por Deus permitir que você adentre a sala do trono dele. Esther correu um grande risco, entrando na sala do rei sem autorização. Mas pense no rei que usa de misericórdia e estende o seu cetro a ela. Vem à minha presença. É o Senhor estendendo a nós o seu cetro e dizendo: entra, venha, pode entrar, porque o meu filho, lá na cruz, permitiu que vocês estivessem hoje na minha presença. Vê quão maravilhoso é isso, quão glorioso é isso. Vê, irmãos, que nada desse mundo se compara a tudo isso que nós, quando justificados, poderemos contemplar, estar, permanecer. Irmãos, e há muitas coisas mais. Vê que Jesus, ele passa ali, Pedro tenta dificultar Jesus a entrar em Jerusalém. Quando Jesus anuncia que é necessário que ele vá para Jerusalém, ele vai sofrer nas mãos dos anciãos, dos principais sacerdotes, dos escribas. Ele vai ser morto, mas vai ser ressuscitado no terceiro dia. O que Pedro faz? Pedro chama Jesus à parte e começa a reprovar a Jesus, dizendo: não, tenho compaixão de ti. Isso de modo algum vai te acontecer. Não vá para Jerusalém. Não vá para lá. Tem compaixão de ti. E a verdade, irmãos, em que eu entendo, o meu entendimento aqui é que Pedro chama Jesus à parte para conversar com ele. E Pedro expõe ali tudo aquilo que falou, mas não é Pedro que está falando. Não é Pedro. Porque Jesus vira as costas. Porque a palavra de Deus diz, mas Jesus voltando-se, ele está falando com Pedro, mas Jesus voltando-se fala: arreda-te de mim, Satanás, porque você não cogita das coisas de Deus, você cogita das coisas do homem.
você é terreno. Você cogita das coisas do homem, não das coisas de Deus. Mas esse Pedro, ele vai ser transformado. Ele vai ser transformado num homem diante de Deus, que ele se alegra por ser achado digno de sofrer açoites por causa de Cristo. Esse homem, mesmo sendo repreendido por Paulo por estar equivocado, mas ele reconhece que Paulo está certo na palavra de Deus, e esse homem, ele não questiona Paulo. Esse homem, ele é transformado de tal forma que por onde ele passa, os doentes são colocados para que a sua sombra os atinja e lhe tragam cura. Percebe como os nossos dias, eles não podem ser iguais, porque se Pedro permanece com esse pensamento, ele não seria aquele Pedro que foi crucificado dizendo que ele não era digno de ser crucificado na mesma posição que o seu mestre foi crucificado. E já para terminar, irmãos, nós vemos que na entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, há uma multidão que precede, há uma multidão que o acompanha. E toda essa multidão vai gritando, dizendo: bendito que vem em nome do Senhor, hosana nas maiores alturas. E a palavra de Deus diz que quando Jesus entra a cidade entra em alvoroço e começam a perguntar quem é aquele homem, em cima daquele jumentinho, que está adentrando agora Jerusalém. E a multidão que clamava, que o acompanhava, eles confessam dizendo: este é o profeta Jesus de Nazaré da Galileia. Hosana nas alturas, bendito que vem em nome do Senhor. Percebe esses homens, essa multidão? Eles estão glorificando a Deus. Eles estão dizendo: bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas maiores alturas. Ele é Jesus, o profeta de Nazaré da Galileia. Ele é Jesus Cristo. Só que, irmãos, o que eles esperavam de Jesus não é isso que Jesus veio trazer. Moisés libertou o povo do Egito. A libertação agora é espiritual. Não é uma libertação física do domínio de Roma, não. Era isso que eles esperavam, e nós vemos isso nos dois discípulos voltando para Emaús, que Jesus vai lá tratar com eles. Eles esperavam uma redenção do domínio romano, mas não é. É uma redenção do pecado. É uma redenção do mundo de trevas. É uma redenção que só Cristo pode oferecer. Mas eles não entendem, mas nesse momento, em não entender, eles estão glorificando a Deus, estão dando hosanas ao Senhor. Então, enfim, esse povo aqui, que eles vão lá, eles pegam ramos e vai construindo um caminho para Jesus passar com toda a honra de um rei. Esse mesmo povo, irmãos, quando eu chego lá, em Mateus 27, 22, questionado por Pilatos em o que devia ser feito com Jesus ali, eles dizem: crucificam. Em Marcos 15 é a mesma coisa. O que eu vou fazer com ele? Eu não vejo nele nenhuma condenação. Crucificam. Em Lucas 23 é a mesma coisa, mas só que com uma palavra a mais: crucificam-o, crucificam-o. Esse povo, que há momentos atrás estava dando glória a Deus, glorificando a Deus, usando nas alturas, bendito que vem em nome do Senhor, agora está mandando crucificar o Filho de Deus. E quando eu chego lá em João 18, Pilatos vai dizer: sim, é de costume que eu vos solte alguém por ocasião da Páscoa. Querei, pois, que eu vos solte o rei dos judeus, com certeza apontando para Cristo. E o povo então, aquele povo ali, na entrada triunfal, que clamavam ali, eles vão dizer em alta voz: não este, mas Barrabás. E vai completar dizendo assim: ora. É uma exclamação, é uma expressão de ora. Como podem vocês escolher a Barrabás e não este que não tem nenhuma condenação? Porque aí vai dizer: ora, Barrabás era salteador. E o Cristo de Deus,
nenhuma condenação encontraram, nenhum delito encontraram nele para que ele pudesse ser condenado à cruz, mas foi condenado não por justiça humana, mas pela vontade de Deus, para nos justificar através da sua morte, através da sua ressurreição. E o que o Senhor pode dizer para nós, irmãos, é que nós somos um pequeno rebanho. Ele diz que, para nós, esse pequeno rebanho agradou ao Pai dar-nos o seu reino. E diante de tudo isso que nós ouvimos hoje, a palavra de Deus, não Moisés, não é Jó, não é Jesus, não é Paulo, a multidão. Porque, mesmo sendo um pequeno rebanho, nós constituímos uma multidão, que é o corpo de Cristo na terra, que servimos e seguimos a Cristo. E diante de tudo isso, irmãos, como filho de Deus, como eu, filho de Deus, eu me pergunto, talvez você deve perguntar a você também, quem sou eu nessa multidão? Aquele que leva a palavra de Deus e facilita aquele que ainda não conhece a ter acesso ao reino de Deus, ou aquele que tenta impedir aqueles que querem entrar no reino de Deus? E quando eu digo que eu estarei com o Senhor na glória, mas não anuncio o Evangelho, e não socorro ao necessitado, e não permito que alguém mais entre na presença de Deus, eu sou hipócrita, como aqueles fariseus. Que Deus continue nos abençoando. Que Deus continue falando aos nossos corações. Graça e paz.